E aí, pessoas, todos bem? Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo de análise lateral exploratória. Lá eu não tive tempo de tratar um exemplo numérico com vocês. Esse era meu desejo desde então. E aí eu resolvi preparar esse exemplo simples que segue adiante aí, vocês vão ver. Só para a gente entender um procedimento aí, um dos procedimentos, uma das formas, né, na verdade, de calcular aí as cargas fatoriais de um modelo fatorial, análise de componentes principais, certo? A lógica é muito parecida. E esse é um exemplo simples, e aí estou pretendendo também gravar um outro exemplo um pouquinho mais evoluído, só que não dá para a gente fazer na mão, não dá para a gente fazer na unha, né? Aí a gente vai para o Excel, beleza? Espero que gostem aí e vamos lá. Ó, então vamos lá. Resolvi gravar um vídeo nesse formato. Achei um software que poder escrever direitinho, porque no PowerPoint vão perdoar, viu? Sai muito ruim lá. Mas para agilizar, enfim, né? Não demorar muito o vídeo, já fui rascunhando algumas coisas aqui e vou falando com vocês, certo? Importante a gente frisar aqui, certo? Que eu estou falando aqui da estimação via componentes principais, via PCA, ok? Então nós temos lá, né, a análise fatorial exploratória, análise fatorial, vamos dizer assim, que ela pode ser, né, as duas principais formas, é PCA, ok? Né? E também a nossa EFA, análise fatorial exploratória, ok? Só que o PCA, ou seja, a PC, o Principal Components, também, né? Também é, é um método de estimação. Deixa eu colocar aqui, né? É um método de estimação da análise fatorial exploratória. Que isso fique claro, né? Opa, pera aí, vai perdoando aí, viu, gente? Vai perdoando aqui porque eu tô usando a primeira vez que eu uso esse software aqui, tá? Beleza? Então que fique claro isso aqui, tá? Então, sim, existem várias formas de você estimar uma análise fatorial exploratória. Uma delas via componentes principais. Não é melhor, na verdade, é a pior de todas. Só que, como ela é muito simples, não é que é muito simples, né? Ela é uma das mais simples da gente poder visualizar o que está acontecendo. É o que eu preferia mostrar para vocês aqui, tá? Então, assim, que fique isso claro. Eu estou estimando aqui uma análise. A gente está falando sobre análise fatorial exploratória. Eu estou só mostrando como que é o racional de cálculo do método de estimação de componentes principais. Mas isso no dia a dia, na AFE típica, numa EFA típica que nós temos aí, baseado em variáveis ordinais, né, itens de questionário, do tipo Likert de 1 a 5 e tal, componentes principais não devem ser utilizados. Outros métodos devem ser utilizados, são melhores. Certo? E então vamos lá, ó, da nossa aula anterior, né, do vídeo anterior, nós temos essa conclusão aqui, tá? Que você tem aqui a matriz de correlação amostral, essa a gente tem, tá? Estimamos a partir dos dados, e a nossa ideia é estimar as cargas fatoriais, né? A matriz de cargas fatoriais. Então, falamos só, não mostramos, e também não vou mostrar aqui também, né? Vou só comentar, na verdade, é que a ideia que está por trás disso é que você tem aqui um fator que é os itens, né? Certo? Os itens de cada um, né? Dos fatores, nesse caso que a gente tem observado. Que aí você tem um peso, como se fosse o nosso beta da análise de regressão, beleza? Um peso. E tá multiplicando, aí no caso é um peso de linhas, na verdade, né? Isso aqui tá falando que é o seguinte, né? O y é igual a um lambda 1
Vamos supor que só tem uma variável lá tempo, x1, e pronto, acabou. Né? Se a gente tiver diversos itens, y2 e assim por diante, certo? E assim por diante. x1, que é a mesma variável latente, assim por diante. Então aqui você tem aqui um vetor de itens, variáveis mensuradas. Aí você tem aqui um vetor linha, né? Uma carga matriz transposta aqui das cargas, que você quer estimar os pesos. E aí a variável latente que você também não tem, né? Esse é o grande problema. Beleza? Aí a ideia é que você maximiza a variância desse y aqui, né? Maximizou a variância desse y aqui, e a variância do y é estimada dessa forma aqui, que na verdade é a nossa matriz lambda aqui de cargas, tá? Transposta que multiplica a minha matriz de correlação e né, a outra matriz que não transposta de cargas, tá? E aí você definindo um critério de maximização, né? Você quer maximizar a variância desse y, beleza? Você quer maximizar a variância desse y sujeito a algumas restrições. Aí aqui a gente tem o multiplicador de Lagrange, né? Algumas vezes vocês vão ver como L, para não confundir o nosso lambda aqui, para nós aqui também é a carga, né? É nosso L, é sujeito a essa restrição aqui, que ela não pode ser maior do que 1, certo? Ela tem que ser menor que 1. Então, a partir desse critério, você chega nessa fórmula aqui. Né? Essa aqui é a ideia. Dessa forma. Aí, como você estima, então, aqui, né? Essas duas matrizes? Na verdade, só uma você precisa, né? Como você estima as cargas a partir dessa forma? Aí você vai usar os conceitos matriciais, né? Decomposição espectral, enfim, diagonalização de matriz, enfim, conceito de como calcular autovalores e autovetores. Beleza? E aí a gente precisa de dois passos. Primeiro a gente tem que achar o determinante da matriz de correlação menos o alto valor que multiplica a matriz de identidade. Isso tem que ser igual a zero. Aí depois disso você tem que achar para cada alto valor correspondente, certo? O seu autovetor. Beleza? Como calcular autovetor, alto valor? Como eu falei, né? Os vídeos não ficarem muito longos e tal, muito técnicos, não é o nosso objetivo aqui e não é o nosso público também, a gente sabe disso. Eu vou pular alguns passos, mas, por exemplo, quem quiser aprender e entender como calcular autovetores, alto valor, no YouTube tem um punhado de vídeo em português, certo? De como fazer a decomposição espectral das matrizes lá, calcular autovetor, né? Calcular autovalor, a partir do seu autovalor, quais são os vetores correspondentes. Não existe uma única forma de calcular, existem técnicas diferentes para calcular, certo? Então, mas a ideia é essa, tá? A ideia, uma das formas de estimar, né, um componente principal, que é um dos métodos de estimação de uma análise satural exploratória, é essa. Beleza? Então, a ideia, o racional por trás aí é esse. Né? Então, nos vídeos anteriores eu tinha chegado até aqui, né? Eu tinha comentado com vocês até aqui, na verdade, né? Só passei assim bem rápido com vocês que, ó, dado que a gente quer maximizar a variância do y, sujeito à restrição, né? Que cada carga, que cada variância individual não é específica, não pode ser maior do que 1 e tal. Como que a gente faz? Aí nós chegamos, né, nessa fórmula básica nossa aqui. A diferença, né, como a gente já colocou, opa, aí não, né? A diferença básica dos outros métodos de estimação para o EFA é que aqui a gente tira, certo? Aqui a gente tira na EFA, nos outros métodos, a gente tira aqui a variância específica, né? É o nosso var de uma das nomenclaturas, a gente usou U, né? Certo? Nossa únicas, né? Variância específica. Beleza? A gente pode usar PCA para isso? Pode. A gente primeiro calcula as cargas, né? E a partir das cargas ao quadrado, que é o conceito, né, de variância compartilhada, você tira aqui e aí você tem a matriz reduzida. Aí você calcula de novo o PCA. Beleza? Mas mesmo assim não está correto, porque você corrige a variância, mas não corrige a correlação. Então, um dos motivos do método de componentes principais aplicado à análise fatorial não ser recomendado. Né? Você, ok, por detrás, você acaba ajustando alguma coisa para
né? Considerar que a matriz que você está usando ali é uma matriz reduzida, que de variância compartilhada, mas e as covariâncias, e as correlações? Isso não acontece, tá? É, seja um exemplo, sim, como eu falei, gente, né? A gente vai passar alguns passos, tal, as continhas de mais, menos, multiplicação, continha de matriz, não sei se vocês sabem, mas são chatinhas, né? Muito detalhinho, muitas regrinhas, então a gente vai passar e tal, mas é só um exemplo simples aqui, né? Então a gente tem aqui esses dados, né? Imagina um dados qualquer aqui, x1, x2. Se eu tenho duas variáveis, só faz sentido ter é, e calcular um único fator, né? Para duas variáveis, dois já não faz sentido, beleza? Então eu quero calcular um único fator. E aí você tem os dados brutos, viu? Tá? Então aqui nós temos o raw data, beleza? Os dados brutos. E aí você pode usar diversas formas de trabalhar esses dados. Você pode pegar esses brutos e usar a matriz de correlação lá no seu software. Você pode standardizar esses dados, certo? De que jeito? Nesse caso aqui, né, a gente tirou a média e dividir por desvio padrão. Então, calculando a média aqui, então nós calculando a média aqui, né, desse vetor aqui, temos aqui, ó, 126 mais 128, mais 132, dividir tudo por 6, 126. Desvio padrão, você pode calcular, né, o desvio padrão aqui, da forma tradicional do desvio, de cada valor você tira a média, eleva ao quadrado, divide por n-1. E calculou aqui, e aí você pode standardizar, né, de cada valor aqui, né, de cada valor nesse caso aqui, certo? É o que? É 126 menos 129 dividido pelo desvio padrão. Nesse caso aqui, aí você tem o primeiro valor aqui, certo? E assim por diante. Agora você poderia também, se você quisesse, usar só os dados centralizados, viu? 126 menos 129, pronto. Só centralizar os dados, sem precisar de usar o desvio padrão, você ajusta depois. Aí você pega e acha o z-score de 1, né? O z-score de x1, o z-score de x2. Aí nesse caso aqui eu estou chamando de z1 e z2. Aí você tem aqui as nossas meus dados padronizados, ok? E a partir desses dados padronizados você acha a covariância, que em essência é a mesma coisa de achar a correlação, né? Mas é óbvio que você poderia usar outras formas também, né? Dos dados brutos, você poderia achar lá a correlação, né? A partir da fórmula padrão da correlação, certo? Deixa eu tirar aqui. Poderia usar correlação, né? Nada mais é do que pegar cada um, né? Um xi menos o x média dele, dividir tudo isso por x, o y, né? I menos o y médio e tal. Médio, dividir tudo por n menos 1. Aí é óbvio que você tem que somar tudo e tal. Aí depois você tira. Aí, no caso aqui é a correlação, é a covariância, né? Aí você desvio padrão de x, desvio padrão de y. Tava falando na forma de covariância em vez de correlação. Você poderia direto usar a forma, mas assim, aí computacionalmente por trás lá o pessoal prefere padronizar e tal, porque é mais fácil computacionalmente. Se você ficar tirando raiz, coloca raiz, não sei o que. Então, enfim, esse passo aqui, né, esse step aqui, certo? Poderia ser três, quatro formas diferentes, ok? Porque no fundo, o que eu vou mostrar para vocês aqui é via matriz de correlação. Via matriz de correlação. Ó. Dada a correlação desses dados aqui, x1, x2, eu tenho que a correlação entre o x1 e x2, que aqui, né, eu botei o procedimento de padronizar, achei a covariância disso aqui, dá na mesa de correlação. É óbvio, né? A correlação entre ele e ele mesmo é 1. E entre x1 e x2 é 0,944. Né? Então, eu tenho a minha matriz de correlação estimada, amostral. Beleza? Aí o que eu faço depois? Tá? O que eu faço? Deixa eu consertar aqui que saiu aqui a telinha para você, gente. O que aconteceu? Voltou. Voltou. Aí eu vou usar as fórmulas lá de decomposição espectral. Beleza? Nesse caso aqui, o achado determinante. Né? Aqui não é à toa que o exemplo é fácil, né, gente? Só duas linhas, duas colunas para facilitar. Não tinha como ser mais fácil que isso.
E aí a gente aplica aqui, né, a diagonal dos autovalores. Então, achar o determinante aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar a minha matriz R, e tirar aqui minha matriz diagonal, certo? Lambda. Matriz diagonal lambda. Então, é um lambda que multiplica um aqui, lambda, lambda. E aqui 0, 0. Tudo isso igual a 0. Aí, para achar o determinante da matriz, você pega aqui, né, multiplica aqui as diagonais, certo? A diagonal principal você reduz a diagonal secundária. Aí é o que a gente fez aqui, beleza? Então daqui a gente vem para cá, e aí a gente coloca em evidência, e a gente sabe que já tem um lambdinha aqui, um lambda aqui, vai dar uma coisa ao quadrado. Aí montamos a equação de segundo grau, e aí para resolver a equação de segundo grau, existem diversas formas, né, de resolver a soma, dos produtos, enfim, forma de Bhaskara e assim por diante. Aí você achou o alto valor 1 e o alto valor 2. Nesse caso aqui, né, o meu alto valor maior é o que tem mais variância explicada, 1.944, por exemplo. 1.056 sobrou pouca variação aqui, beleza? Então achei, para cada alto valor agora eu tenho que achar o vetor. Tá? O vetor 1, V1 e o V2. Opa, V1 aqui é V1 e V2 aqui. Então, para o alto valor 1, que é 0.5612, poderia reduzir isso aqui, é óbvio, né? Eu tenho que achar o vetor correspondente a partir, beleza? Da definição aqui, da decomposição espectral. E para o alto vetor 2, desculpa, o alto valor 2, que aqui estou considerando 1.94388, tá? Eu vou achar os V2, né, o vetor 2 correspondente, certo? Então, eu tenho multiplicação aqui, né, de matriz, né? Aí eu vou achar a equação características, a equação característica, beleza? Então eu vou ter uma equação, né? Estou falando para 2, mas vai para 1 também, né, gente? Tem a equação 1, tem a equação 2. Aí eu vou resolver aqui esse sistema, né, de equações e vou ver qual que é o autovetor. Na verdade é como se fosse um mínimo múltiplo comum, né, de dois valores, certo? Para achar qual que é o mínimo múltiplo comum do vetor que sobrou e o que eu tenho que colocar de fora, tá? Aí quando eu faço isso, eu tenho, né, a seguinte conta, né? O vetor 1 para o alto valor 1 é menos 1 em 1, e o vetor 2, né, para o alto valor 1.94388 é 1 em 1, tá? Como eu cheguei aqui, existem diversos métodos, a gente pode usar lá, né, a redução da equação do polinômio, enfim. Mas se você quiser saber melhorzinho os passos, né, a gente pode achar um site aqui de como calcular matriz. Aqui tô usando esse aqui, ó, que eu, que eu achei, gostei, tô brincando com ele aqui há algum tempo já, certo? Aqui, ó. Matrixcalc.org. Aí tem vários cálculos de matriz lá dentro desse site. Tranquilo? Aí nós temos aqui calcular o determinante, resolver sistemas de equações lineares e aqui, ó, autovalores e, consequentemente, autovetores também. Então, você coloca a matriz aqui, no meu caso aqui é a matriz de correlação, né? Que é fazer a decomposição espectral da matriz de correlação, certo? Deixa eu, né? Aqui eu vou falar que é uma matriz menor. 0.944 arredondando, viu, gente? 0.944, 1, e aí você pode pedir para calcular, né? Pede aqui. Aí eu tiquei aqui também, ó. Senão você tem que ticar aqui. Deixa eu colocar aqui. Você tem que ticar aqui porque senão ele vai te dar os valores em razões, certo? E aí fica difícil você conferir e tal. É melhor você colocar aqui, mostrar os valores em decimal, 3 casas aqui também, tá? Find, vamos procurar aqui.
software que eu achei, o site que eu achei mais legalzinho, porque dá os detalhes, enfim, tá? E como calcular, como vocês podem ver aqui, né? Ele já fala aqui, ó, eu vou calcular aqui pelo correspondente, vou calcular os altos valores correspondente aos vetores, certo? Essa aqui é a mesma, opa, deixa eu colocar aqui que eu fiz errado, é a mesma nossa relação que colocamos lá atrás, ok? Certo? E aqui, a primeira que a gente resolveu aqui, o determinante da matriz R nossa lá, né? Só trocar o R aqui pelo... trocar o A aqui pelo R nosso. Beleza? Tá? E aí eles desenvolveram o mesmo raciocínio que a gente desenvolveu lá, ó. Tá? Mesmo raciocínio. Esses valores aqui, porque ele, né, deixou maior para ficar mais fácil de calcular, mas tem uns detalhes aqui também que você pode ver que a gente chegou, se você for lá no slide, você vai ver que a gente chegou nessa mesma equação aqui, ó. Beleza? A gente chegou na mesma equação. E aí a gente achou, né? A gente achou aqui o... Opa! Tô aprendendo ainda. O alto valor 1 e o alto valor 2 dessa mesma forma. E aí, né, para cada alto valor, a gente vai achar o seu correspondente alto vetor. E aí existem algumas formas de calcular isso. Aqui a gente está, ele calcula aqui a partir da eliminação gaussiana, certo? E aí a gente chega ali para o primeiro, né, alto valor, beleza? Nós temos que o alto vetor, né, os autovetores são dois, não, é um vetor, né? É um vetor com dois números. É o que? É aqui, ó. V1, menos 1 e 1. Nossa, lá tá trocado, né? Eu acho. Número, não sei, não lembro. Certo? E para o 2, que é 1,944, o autovetor correspondente é, tá aqui, ó, 1 em 1. Beleza? 1 em 1. Essa solução nossa é a carga fatorial? Não é não, né, gente? Isso não é carga fatorial, não. Isso é carga fatorial sem normalizar. Depois a gente tem que normalizar, dividir pela variância, pela raiz da soma da variância total, enfim. Tem um procedimento de normalização lá. Mas muitas vezes não importa, porque o que a gente precisa é o rotacionado. E eu não vou entrar nessa questão aqui de como fazer o cálculo rotacionado, não, que é mais complexo, enfim. Leva mais tempo, tá? Então não vou preocupar com como fazer o cálculo do vetor rotacionado. O que a gente pode fazer aqui é diagonalização, né? A gente pode achar aqui. Cadê? Tinha aqui. Aqui, achei. Achar qual que é o vetor singular, que aí é o componente que também a gente faz uso, né? Olha só isso aqui, ó. 0,70 e menos 0,70. Então, a matriz de componente é essa aqui, certo? A gente pode achar, a gente trocar de lado. Para trocar de lado, a gente tem que fazer essa decomposição aqui. E aí a gente acha que 0,70, né? E menos 0,70 para o outro componente. Belezinha? E aí, como calcular? Então tá aqui, ó. Se você saber como calcular, tá aqui. Então eu poderia pedir esse cálculo de cara. Por quê? Porque para calcular, fazer decomposição singular, ele tem que achar primeiro o alto valor, né? E o alto vetor, né? Então aqui mostra aqui, ó. Primeiro achando qual que é o alto valor, certo? Tá aí, ó. Primeiro, como achando o alto valor. Aqui ela achou outro valor diferente, ó, porque ela usou outra forma de calcular. Achou não tá aproximado aqui, ó. Tá, acabou que no final das contas deu a mesma coisa, certo? Deu a mesma coisa. E aí vai ortogonalizar, né? Sistema de ortogonalização dos vetores e acha o vetor 1 e o vetor 2 ortogonal. Beleza? Pessoas, então é isso. Então a ideia por trás do cálculo de um dos métodos de estimação da análise satural exploratória, que é o método de, né, componentes principais, racional por isso aí. Aí se você, por exemplo, vai usar o método do eixo principal, né? O que vai acontecer? Vai acontecer
é que a forma de partida aqui vai ser outra, certo? A forma de partida aqui, ó, vai ser outra. Se você for usar do OLS, né, alguma coisa relacionada com WLS, enfim, ULS, WLSMV, aí a forma de partida é outra. Você aventa algumas hipóteses aqui, como no modelo de regressão, e tenta minimizar os erros, né, a discrepância entre a matriz de correlação. Por exemplo, também no máximo de semelhança, você tenha dado que a hipótese de normalidade multivariada e essa matriz de correlação segue uma normalidade multivariada, você tenta minimizar a função de discrepância. O mínimo possível de diferença que é entre a variável, a matriz observada e a estimada, certo? Mas a ideia é essa, beleza? Depois, no outro vídeo aí, na sequência, eu quero mostrar um outro exemplo com vocês aí, mais, por exemplo, de 3 variáveis, né? Do jeito que o software usa. Muitas vezes os softwares não usam desse jeito. Isso aqui eu estou usando, mostrando para vocês como que é o cálculo via matriz. Agora imagine como que é complexo se eu tiver essa matriz gigante para fazer esse tipo de cálculo. No fundo, o software muitas vezes usa de forma interativa, faz uma solução analítica, certo? Não é bem assim que ele faz. Porque imagina o tanto que é complexo você calcular uma matriz aí de 1000 por 1000, por exemplo. Tá? Então existem algumas soluções analíticas que facilitam a vida aí do software, né, para otimizar os recursos computacionais e que fazem sentido no final das contas. Tá? Então eu quero ver se eu consigo fazer essa brincadeira com vocês também num outro exemplo. Beleza? Um abraço, até mais, gente. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!